Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo da sua vida não esteja fora, mas dentro da sua própria mente? Que talvez não seja falta de oportunidades, nem falta de capacidade, mas o silêncio dos seus próprios pensamentos te mantendo no mesmo lugar todos os dias? Hoje você não está aqui por acaso. Esse vídeo não é só mais uma motivação passageira, é um chamado, um despertar, algo que pode tocar uma parte sua que você vem ignorando há muito tempo. Porque existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que continuar vivendo no automático é mais perigoso do que qualquer fracasso. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o segredo das pessoas que parecem imparáveis. Sobre o que elas fazem quando ninguém está olhando. Sobre o que elas pensam quando tudo está em silêncio. E principalmente sobre o que elas decidiram abandonar dentro de si mesmas para nunca mais voltar a ser quem eram. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir 3 coisas simples, e elas podem mudar completamente a força deste canal. Se inscreva no canal agora, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam despertar. Deixa o like neste vídeo, porque isso mostra que você está pronto para sair do automático e assumir o controle da sua própria mente. E comenta aqui embaixo, eu vou mudar, porque a sua decisão começa no momento em que você declara ela para si mesmo. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir a partir daqui pode não ser confortável, mas pode ser exatamente o que você precisava para finalmente acordar. Eu me lembro do dia em que compreendi isso pela primeira vez, não como uma ideia, mas como um choque silencioso que muda tudo. Napoleon Hill costumava dizer que a mente não é apenas um espaço de pensamento, mas um campo de batalha invisível, onde o destino é decidido antes mesmo de qualquer ação acontecer. E naquele instante, isso deixou de ser teoria para se tornar realidade. Havia um homem comum naquela história, alguém que acordava todos os dias no automático, repetindo rotinas, justificando cansaço, culpando o mundo, esperando que algo externo mudasse sua vida. Mas nada mudava, porque o problema nunca foi o mundo, foi o estado de consciência. Você não está vivendo, ou apenas reagindo ao que a vida faz com você? Essa pergunta não é confortável. Ela não foi feita para ser. Ela foi feita para quebrar algo dentro de você. A ilusão de que o tempo sozinho vai resolver aquilo que só a decisão resolve. E foi exatamente isso que aconteceu quando ele percebeu. Cada pensamento negligenciado, cada sonho adiado, cada desculpa repetida, estava moldando uma prisão invisível ao redor da própria mente. Hill diria: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas existe um detalhe cruel que poucos entendem. A mente também pode conceber medo, dúvida e limitação, e transformar isso em realidade. E se hoje fosse o dia em que você finalmente acorda? Não como motivação passageira, mas como ruptura definitiva com a versão de você que aceita menos do que merece. Porque o despertar não é confortável. Ele começa quando você para de culpar o mundo e começa a observar a si mesmo com honestidade brutal. E foi assim que tudo começou. Mas o que ele descobriu depois desse despertar mudou não só a forma como ele pensava, mudou a forma como ele existia. E isso ainda era só o começo. Ele passou a caminhar sozinho naquela manhã seguinte. Não por escolha estética, nem por hábito saudável, mas porque algo dentro dele já não suportava mais o ruído da vida antiga. O mundo parecia o mesmo, as ruas, as pessoas, os sons. Mas ele não era mais o mesmo. E isso é perigoso. Porque quando um homem começa a enxergar o mundo com novos olhos, ele também começa a perceber o quanto esteve adormecido por tempo demais. Por que você aceita uma vida menor do que aquela que sua mente consegue imaginar?
Essa pergunta ecoava como uma voz interna, impossível de ignorar. Ele lembrava das palavras de Napoleon Hill, mesmo sem saber exatamente quando as tinha aprendido. A ideia de que todo ser humano é o arquiteto da própria condição. Não por destino, mas por padrão mental. E ali, no meio da caminhada, ele começou a perceber algo desconfortável. Não era falta de oportunidades, não era falta de talento, não era falta de sorte, era falta de direção interna. A mente dele estava ocupada demais com dúvidas pequenas para construir algo grande, e isso o atingiu como um golpe silencioso. Quantos sonhos ele já tinha abandonado, não porque eram impossíveis, mas porque ele mesmo não conseguiu sustentá-los dentro da própria mente. Você está vivendo ou apenas sobrevivendo com justificativas bem organizadas? Ele parou por um instante. Observou as pessoas passando ao redor, cada uma delas carregando uma história invisível, batalhas internas, desejos não ditos, medos disfarçados de rotina. E então veio o pensamento mais importante de todos. Se todos estão lutando internamente, então a diferença entre vencer e perder não está no mundo externo, está na mente. Napoleon Hill chamaria isso de domínio do pensamento dominante. O que você pensa com mais força se torna sua realidade mais cedo ou mais tarde. E ele entendeu isso de forma quase dolorosa, porque por anos o pensamento dominante dele não foi vitória, foi dúvida, não foi poder, foi insegurança, não foi construção, foi repetição. Mas naquele dia algo mudou, não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque ele decidiu parar de negociar com a própria mente. Eu sou capaz. Ele não disse isso em voz alta no começo, apenas pensou, depois repetiu. Depois sentiu desconforto, depois resistência e, finalmente, verdade, porque toda transformação real começa estranha antes de se tornar natural. E naquele momento, enquanto o vento atravessava a rua e a cidade seguia indiferente, ele fez algo simples, mas decisivo. Ele decidiu que não seria mais uma pessoa que observa a vida acontecer. Ele seria alguém que cria a própria vida acontecendo. E essa decisão, embora silenciosa, tinha o peso de uma revolução interna, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Porque toda mente desperta precisa enfrentar um inimigo que não vem de fora. Ele vem de dentro, e esse inimigo nunca dorme. Naquela noite, ele não conseguiu dormir como antes. O corpo estava cansado, mas a mente estava ativa demais, como se algo dentro dele tivesse sido despertado e agora se recusasse a voltar ao estado antigo de silêncio inconsciente. Ele deitava, fechava os olhos, mas os pensamentos vinham em ondas, não mais como confusão, mas como revelação. Pela primeira vez, ele começou a perceber o quanto a própria vida tinha sido construída por decisões pequenas, quase invisíveis, tomadas todos os dias, sem consciência. Não foi um grande erro que o levou à estagnação. Foram centenas de pequenas permissões que ele deu a si mesmo. Permissão para procrastinar, permissão para duvidar, permissão para desistir antes de tentar de verdade. E isso era assustador, porque significava que não existia um vilão externo. Não existia alguém para culpar completamente. Existia apenas um padrão mental repetido até virar identidade. Ele se virou na cama e encarou o teto escuro do quarto. Se a mente cria a realidade, então que realidade eu venho criando em silêncio? A pergunta não tinha resposta confortável. Napoleon Hill escreveu em essência que o pensamento dominante de um homem determina seu destino. Mas naquela madrugada, ele não estava lendo isso. Ele estava vivendo isso. E quando uma ideia deixa de ser intelectual e se torna percepção, ela começa a transformar tudo ao redor. Ele lembrou dos dias em que dizia: "Um dia eu vou mudar."
Lembrou das promessas feitas em momentos de emoção que nunca sobreviveram ao dia seguinte. Lembrou da energia desperdiçada em distrações que pareciam inofensivas, mas que lentamente drenavam sua ambição. E então veio a compreensão mais dura de todas. Ele não estava preso por falta de capacidade, mas por falta de consistência. Porque a mente humana não muda por inspiração. Ela muda por repetição consciente. Na manhã seguinte, ele acordou diferente. Não porque algo externo tivesse mudado, mas porque a forma como ele se via já não era a mesma. E isso, por si só, altera o comportamento de um homem. Ele foi até o espelho e ficou em silêncio. Não era um momento de admiração, era um momento de confronto. Quem é você quando ninguém está te aplaudindo? Essa pergunta parecia simples, mas carregava um peso enorme. Porque ali, sem máscaras, sem distrações, sem validações externas, restava apenas ele e a verdade. E a verdade era que ele tinha vivido muito tempo como espectador da própria vida. Mas algo dentro dele começou a se reorganizar. Não como emoção passageira, mas como estrutura interna. Ele começou a perceber que a mudança real não acontece quando você se sente forte. A mudança acontece quando você decide agir, mesmo se sentindo fraco. E isso muda tudo, porque antes ele esperava motivação. Agora ele começava a entender disciplina. Antes ele buscava inspiração. Agora ele buscava controle mental. Antes ele reagia ao mundo. Agora ele começava a observar o mundo como consequência da própria mentalidade. E nesse ponto, algo mais profundo começou a surgir. Responsabilidade total. Não responsabilidade superficial, mas aquela que não deixa espaço para desculpas. Se a vida dele era resultado da mente dele, então a solução também estava na mente. E isso significava que ele tinha poder. Mas também tinha responsabilidade. E poder sem disciplina se torna destruição. Foi então que ele escreveu em um papel, sem muita cerimônia, quase como um pacto silencioso consigo mesmo: eu não vou mais negociar com a minha mente. E naquele instante, sem perceber completamente, ele havia cruzado uma linha invisível. A linha entre quem deseja mudar e quem já começou a mudar de verdade. Mas o que ele ainda não sabia era que o maior desafio não era entender essas ideias. Era sustentar elas quando a vida começasse a pressionar de volta. E a pressão já estava chegando. Nos dias que se seguiram, algo estranho começou a acontecer. Não era uma mudança dramática visível para o mundo. Ninguém ao redor dele perceberia de imediato. Mas dentro dele, tudo estava em reorganização constante, como se a estrutura antiga da mente estivesse sendo desmontada e reconstruída peça por peça. E esse processo não é bonito. Ele é desconfortável. Porque toda vez que você tenta abandonar uma versão antiga de si mesmo, essa versão luta para continuar existindo. Ele começou a perceber isso nas pequenas coisas. Na hora de acordar, por exemplo. Antes, o despertador era apenas um som incômodo que ele desligava quase sem pensar, voltando para o conforto da inércia. Agora, aquele mesmo momento parecia uma batalha silenciosa. Um lado dele dizia: levanta, você decidiu mudar. O outro sussurrava: só mais 5 minutos, isso não vai fazer diferença. Mas ele já tinha começado a entender uma verdade essencial. A vida não é moldada por grandes decisões isoladas, mas por pequenas escolhas repetidas todos os dias. E cada só mais 5 minutos era, na verdade, uma votação contra o futuro que ele dizia querer. Que tipo de homem você está se tornando quando ninguém está vendo? Essa pergunta passou a acompanhá-lo como uma sombra consciente. Ele começou a caminhar mais cedo, mesmo sem vontade.
Começou a observar seus próprios pensamentos como se não fossem totalmente dele, mas como padrões antigos tentando retomar controle. E quanto mais ele observava, mais ele percebia o quanto a maioria das pessoas vive nesse automático invisível, reagindo, não escolhendo. Napoleon Hill falava sobre o poder do pensamento dominante, mas ele agora entendia isso de forma prática. O pensamento dominante não é o que você diz uma vez, é o que você repete quando está cansado, distraído e vulnerável. E era exatamente nesses momentos que ele mais falhava. Durante o dia, ele se sentia forte, determinado, quase invencível. Mas à noite, quando o silêncio aparecia e a mente ficava mais vulnerável, as dúvidas começavam a voltar. Pequenas vozes internas questionando se tudo aquilo fazia sentido, se ele realmente conseguiria mudar, se não era apenas mais uma fase de entusiasmo passageiro. E foi aí que ele entendeu algo mais profundo. A transformação não é testada no entusiasmo, é testada na exaustão. Um dia, ele se pegou parado em frente a uma janela, observando a cidade continuar sua rotina indiferente. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando suas próprias batalhas invisíveis. E ele percebeu algo quase perturbador. Todos estavam ocupados, mas poucos estavam conscientes. Todos estavam se movendo, mas nem todos estavam evoluindo. E se a diferença entre os que vencem e os que permanecem presos não for talento, mas consciência aplicada todos os dias? Essa ideia começou a mudar sua forma de ver o esforço. Ele não via mais disciplina como sofrimento. Começou a enxergar como construção de identidade. Cada ação coerente era um tijolo invisível. Cada escolha consciente era uma reorganização interna. Cada pequeno sim para o que ele sabia que precisava fazer era, na prática, um não para a versão antiga dele. E isso começou a criar algo novo. Consistência. Não perfeita, mas real. Ele começou a escrever suas ideias, não porque sabia exatamente o que estava fazendo, mas porque sentia que precisava externalizar o que estava acontecendo dentro dele. E quanto mais escrevia, mais percebia padrões antigos se quebrando. Eu sou capaz. No começo, essa frase parecia vazia. Depois, começou a parecer estranha. E então, aos poucos, começou a parecer possível. Porque a mente humana não rejeita a verdade de imediato. Ela rejeita a mudança. Mas quando a repetição insiste, até a resistência começa a ceder. E foi nesse processo lento, quase invisível, que ele começou a notar outra coisa. A energia dele estava mudando, não no sentido místico superficial, mas no sentido prático. Ele já não reagia da mesma forma às mesmas situações. Já não se perdia tanto em distrações. Já não aceitava desculpas com tanta facilidade. Era como se uma nova estrutura interna estivesse ganhando espaço. Mas toda a construção real exige testes, e o teste dele viria de forma inesperada. Num dia comum, sem aviso, sem preparação, sem motivação. Um dia em que tudo parecia voltar ao normal, justamente para ver se ele ainda era o mesmo. E foi aí que a vida perguntou, sem palavras: você realmente mudou ou só se empolgou? E ele ainda não sabia a resposta completa. Mas agora, ele não podia mais fingir que não estava sendo testado. Naquele dia, tudo começou de forma simples demais para parecer importante. Acordou no horário habitual, mas o ambiente parecia estranho, como se o próprio cotidiano estivesse esperando uma resposta dele. Nada havia mudado externamente. A cidade continuava a mesma, o céu tinha a mesma cor, os sons eram familiares. Mas dentro dele havia uma tensão diferente, como se algo invisível estivesse prestes a ser decidido. Ele percebeu que os dias mais perigosos de uma transformação não são os dias de crise, mas os dias comuns, porque é na normalidade que o velho eu tenta voltar com mais força, disfarçado de conforto. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Uma parte dele dizia que já estava bom o suficiente.
que ele já tinha mudado um pouco, já tinha feito algum progresso e que poderia desacelerar. Essa voz não era agressiva, era suave, convincente, quase amigável. E é exatamente assim que a estagnação começa. Sem aviso, sem conflito, apenas com permissão. Você já fez o suficiente por hoje. Essa frase parecia inofensiva, mas ele já sabia o perigo dela. Porque toda vida estagnada começa com uma pequena concessão. Ele saiu de casa mesmo assim. Não porque estava motivado, mas porque havia algo dentro dele que já não aceitava mais negociar com impulsos. E isso era novo. Antes, ele obedecia o estado emocional. Agora, ele começava a desafiar o estado emocional. Napoleon Hill dizia, em essência, que o homem se torna aquilo que domina sua mente, e naquele momento ele começou a entender isso não como filosofia, mas como prática diária. Dominar a mente não significa eliminar pensamentos negativos. Significa não obedecer automaticamente a eles. Enquanto caminhava, ele sentiu o peso da dúvida tentando voltar. Não uma dúvida dramática, mas sutil. Aquele tipo de pensamento que questiona se tudo isso realmente faz diferença. Se esforço constante realmente muda algo. Se não seria mais fácil simplesmente viver como antes. E por um instante, ele quase acreditou nisso. Mas então veio a consciência. Ele parou por alguns segundos e respirou fundo. Olhou ao redor. Pessoas passando, cada uma imersa no próprio mundo, muitas delas provavelmente presas nos mesmos ciclos mentais que ele estava tentando abandonar. E ele entendeu algo profundo. A maioria não está parada por falta de oportunidade, mas por falta de ruptura interna. Você quer realmente mudar ou quer apenas aliviar a dor momentaneamente? Essa pergunta foi decisiva, porque ele percebeu que o maior inimigo não era a falta de motivação. Era a busca constante por conforto emocional imediato. E mudança real não vive no conforto. Ela vive na repetição consciente do desconforto necessário. Ele voltou a andar, mas agora de forma diferente. Não como alguém tentando se convencer de algo, mas como alguém praticando uma nova identidade. Cada passo era uma escolha. Cada pensamento era observado, não seguido automaticamente. E isso começou a criar um efeito estranho. Resistência interna. Quanto mais ele tentava se manter firme, mais antigas tendências surgiam para puxá-lo de volta. Lembranças de fracassos passados, vozes internas dizendo que ele já tinha tentado antes, que nada mudaria, que ele era o mesmo de sempre. Mas agora, ele já não reagia da mesma forma. Ele apenas observava e não obedecia. Essa pequena diferença começou a mudar tudo. Porque a mente, quando não é alimentada pela reação, começa a perder força. E foi nesse estado de observação consciente que ele percebeu algo essencial. Ele não estava lutando contra o mundo. Estava reprogramando a si mesmo. E toda reprogramação exige repetição. Não existe transformação instantânea, sustentável. Existe decisão seguida de consistência, e consistência seguida de identidade. No fim daquele dia, ele voltou para casa mais silencioso do que antes. Não havia euforia, não havia celebração, não havia sensação de vitória, mas havia algo mais sólido surgindo: estabilidade interna. Ele percebeu que estava começando a se tornar alguém que não dependia mais de emoções para agir. Isso era perigoso, no melhor sentido possível, porque quando um homem deixa de ser controlado pelo humor, ele começa a ser guiado por propósito, e propósito não recua. Mas ainda havia algo dentro dele que não tinha sido totalmente enfrentado. Algo que não desaparece com consciência, algo que retorna nos momentos de fraqueza. E essa força ainda estava esperando o momento certo para se revelar novamente. Os dias começaram a ganhar um peso diferente depois disso.
Não porque ficaram mais difíceis externamente, mas porque ele passou a enxergar tudo com mais clareza. E a clareza, quando chega cedo demais, pode ser desconfortável. Ele já não conseguia voltar ao estado de inconsciência que antes tornava a vida mais leve. Agora, cada escolha parecia carregar consequência. Cada pensamento parecia ter direção. Cada hábito parecia estar construindo algo maior, mesmo quando ele não tinha certeza do quê. E foi nesse período que ele começou a perceber um fenômeno curioso. Quanto mais ele tentava mudar de verdade, mais o passado parecia tentar puxá-lo de volta. Não como algo externo, mas como memória emocional. Havia dias em que ele acordava com uma sensação estranha, como se nada tivesse mudado, como se tudo aquilo fosse apenas um entusiasmo temporário que já estava perdendo força. Nesses momentos, a mente tentava reescrever a narrativa. Você está exagerando, não precisa disso tudo, você sempre foi assim. E ele começou a entender algo fundamental sobre transformação humana. O passado não desaparece quando você decide mudar. Ele apenas perde espaço aos poucos e luta por ele até o último momento. Napoleon Hill chamaria isso de resistência da mente ao novo padrão. A mente, por natureza, busca repetição, não evolução. Ela prefere o conhecido, mesmo quando o conhecido é limitante. Isso explicava por que tantas pessoas começam mudanças e depois voltam ao mesmo lugar. Porque mudar não é o problema. Sustentar a mudança é. Um dia, ele estava sozinho em casa quando sentiu essa resistência com mais força do que o normal. Não havia um motivo específico, apenas um cansaço mental acumulado, uma sensação de que o esforço estava pesado demais para continuar no mesmo ritmo. E naquele instante, a mente começou a negociar novamente. Você pode descansar, você já fez bastante, mas dessa vez ele reconheceu o padrão imediatamente. Não era descanso real, era fuga disfarçada. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, sentado, apenas observando o que acontecia dentro dele. E pela primeira vez, não tentou lutar contra o pensamento. Apenas analisou. E foi aí que algo importante aconteceu. Ele percebeu que pensamentos não têm poder próprio. Eles só ganham força quando recebem permissão emocional. Essa percepção mudou a forma como ele lidava com a própria mente. Ele se levantou devagar, sem pressa, e fez algo simples. Começou a agir. Não porque estava motivado, mas porque já não queria mais negociar com estados mentais temporários. E naquele momento, ele entendeu uma verdade que parecia pequena, mas era devastadora em impacto. Disciplina não é intensidade. Disciplina é continuidade. Enquanto ele caminhava novamente pela rua naquele dia, sentiu algo diferente no olhar. Não era confiança exagerada, não era arrogância, era algo mais silencioso, responsabilidade internalizada. Ele já não via a vida como algo que acontecia com ele. Começava a ver como algo que respondia a ele, e isso muda tudo. Porque quando um homem acredita que a vida responde às suas escolhas internas, ele para de viver no improviso mental e começa a viver com direção. E se tudo que você vive hoje for apenas o reflexo do que você aceitou ontem? Essa pergunta ficou com ele o resto do dia, e não havia resposta fácil. Mas havia uma verdade crescente. Ele já não era mais o mesmo homem que começou essa jornada. Ainda não era quem ele queria ser, mas também já não era quem costumava ser. E esse espaço intermediário é onde a maioria das pessoas desiste, porque é desconfortável não pertencer mais ao antigo e ainda não ter chegado ao novo. Mas ele decidiu permanecer, mesmo sem garantias, mesmo sem certeza, mesmo sem aplausos, e foi exatamente aí que algo começou a mudar de forma irreversível. Porque quando um homem permanece no processo tempo suficiente, o processo começa a obedecer o homem.
E o próximo teste não seria interno apenas. Ele começaria a aparecer no mundo real. O primeiro sinal de que o mundo externo começaria a reagir veio de forma sutil, quase imperceptível no início. Ele recebeu uma situação que, em outro momento da vida, teria passado despercebida ou sido tratada com emoção desorganizada. Um problema simples, uma cobrança, um atraso, algo que não carregava nada de extraordinário, mas que parecia ter sido colocado ali no caminho dele com um propósito específico. E pela primeira vez, ele não reagiu imediatamente. Ele sentiu a antiga versão dele tentando emergir. Aquela versão que se apressa em justificar, em se defender, em se estressar, em criar caos interno antes mesmo de qualquer ação concreta. Mas agora havia uma diferença. Entre o estímulo e a resposta existia um espaço. E nesse espaço, ele estava começando a existir de verdade. Ele respirou fundo e observou a situação como se estivesse vendo de fora. E isso mudou tudo. Porque quando você para de ser reação automática, você começa a ser decisão consciente. Ele percebeu que antes, qualquer problema pequeno era suficiente para desorganizar seu dia inteiro. Um único evento externo tinha poder de influenciar seu estado mental por horas. Isso significava que ele não controlava nada, apenas respondia. Mas agora, algo novo estava acontecendo. Ele lidou com a situação sem aumentar o peso emocional dela. Resolveu o que precisava ser resolvido e seguiu, sem drama, sem excesso, sem narrativa interna de derrota ou pressão. E foi nesse silêncio emocional que ele sentiu uma mudança profunda. A mente dele já não estava mais no modo de sobrevivência constante. Napoleon Hill dizia, em essência, que o homem controlado pelas circunstâncias nunca alcança domínio sobre si mesmo. E naquele momento, ele entendeu isso não como teoria, mas como prática viva. Ele começou a perceber que o mundo não havia mudado, mas a forma como ele respondia ao mundo, sim. E isso era o verdadeiro ponto de virada. Nos dias seguintes, essa nova postura começou a ser testada repetidamente, como se a vida estivesse confirmando se aquilo era real ou apenas temporário. Situações surgiam, pequenas pressões apareciam, e cada uma delas parecia perguntar silenciosamente: você ainda é o mesmo? Ou agora você mudou de verdade? E ele começou a perceber algo importante. Mudança não é declarada, é provada. Ninguém se torna disciplinado porque diz que é disciplinado. Ninguém se torna forte porque acredita que é forte. Essas coisas são reveladas na repetição sob pressão. E a pressão estava aumentando, não de forma agressiva, mas constante. Era como se o próprio ambiente estivesse tentando puxá-lo de volta para a antiga versão dele. Houve um dia específico em que tudo pareceu mais intenso. Ele acordou com menos energia, menos clareza mental e uma sensação estranha de desmotivação. Nada havia acontecido de errado, mas o corpo e a mente pareciam não acompanhar a nova direção. E foi aí que ele entendeu uma das lições mais importantes dessa jornada. Consistência não depende de sentimento. Se ele esperasse se sentir pronto todos os dias, ele voltaria ao mesmo ciclo antigo. Então ele fez o que vinha aprendendo a fazer. Não negociou com o estado interno. Ele agiu mesmo assim. E esse simples ato começou a fortalecer algo invisível dentro dele: a identidade. Porque identidade não é o que você pensa sobre si mesmo em momentos bons. É o que você sustenta em momentos fracos. E cada vez que ele escolhia agir apesar da resistência, ele estava reforçando uma nova estrutura interna. Uma estrutura que não dependia mais de motivação, mas de direção. E então, algo mais profundo começou a surgir. Uma sensação de inevitabilidade. Não era a arrogância,
era percepção acumulada. Ele começou a sentir que, se continuasse nesse ritmo, algo dentro dele seria irreversivelmente transformado. Não porque tudo estava fácil, mas porque ele não estava mais voltando atrás. Isso começou a afetar até a forma como ele via o futuro. Antes, o futuro era incerto e distante. Agora, começava a aparecer algo que estava sendo construído diariamente. Cada escolha era um tijolo. Cada disciplina mantida era uma base. Cada resistência vencida era um degrau. Mas junto com essa evolução, surgiu também um novo tipo de desafio. Porque quando você começa a mudar de verdade, o mundo não apenas observa, ele testa. E o próximo teste não viria como problema simples. Viria como tentação de voltar ao velho eu. E essa tentação seria mais inteligente do que qualquer dificuldade anterior. Ele não percebeu o momento exato em que isso começou a acontecer. Foi gradual, quase invisível, como tudo que realmente tem impacto na vida de um homem. Primeiro vieram as pequenas concessões mentais, a ideia de só hoje eu posso relaxar um pouco mais. Depois, pensamentos mais sofisticados, mais convincentes, como se a própria mente estivesse aprendendo a argumentar contra a disciplina que ele vinha construindo. E foi aí que ele entendeu algo que Napoleon Hill jamais cansou de insinuar. A mente não é apenas um instrumento de criação, mas também um sistema de autodefesa contra mudanças profundas. Ela protege o que é familiar, mesmo quando o familiar está destruindo você lentamente. Nos últimos dias, ele vinha sustentando uma nova versão de si mesmo com esforço consciente. Acordar cedo, agir com propósito, observar pensamentos, evitar reações automáticas, manter consistência. Tudo isso estava criando uma estrutura interna nova. Mas estruturas novas ainda são frágeis no começo, e qualquer fragilidade vira alvo. O ataque não veio de fora, veio de dentro. Começou com um pensamento simples. Você já provou que consegue mudar. Esse pensamento parecia positivo, mas escondia uma armadilha, porque ele não dizia continue, ele dizia descanse. E descanso, naquele contexto específico, não era recuperação, era retorno disfarçado. Ele começou a perceber que a mente antiga não tenta destruir o progresso diretamente. Ela tenta negociar com ele. Você pode ser disciplinado, mas não precisa ser sempre. Você já fez o suficiente hoje. Uma pausa não vai mudar nada. E essas frases são perigosas justamente porque soam razoáveis. Ele caminhava pela cidade naquele fim de tarde quando sentiu essa pressão interna com mais força. O corpo estava cansado, a mente estava mais lenta, e pela primeira vez em dias ele não sentia aquela clareza firme que vinha construindo. E é exatamente nesse estado que a velha identidade tenta recuperar espaço. Ele parou por um instante, encostado próximo a um muro, observando o movimento das pessoas, e algo dentro dele ficou em silêncio profundo. Não era paz, era consciência. Ele percebeu que não estava lutando contra tarefas, nem contra dificuldades externas. Ele estava lutando contra uma versão antiga de si mesmo que ainda acreditava ter direito à direção da sua vida. E essa versão não desaparece facilmente. Ela espera, ela observa, ela tenta retornar nos momentos de vulnerabilidade. Você realmente acha que pode se tornar alguém diferente? Parecia uma voz interna, quase imperceptível. E foi nesse momento que ele teve uma das compreensões mais importantes de toda a sua jornada até ali. Transformação não é uma linha reta. É uma disputa constante de identidade. Ele não precisava ser perfeito, ele precisava ser consistente, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem sentir vontade. Ele continuou andando, não rápido, não com energia exagerada, mas com decisão. E essa decisão silenciosa começou a enfraquecer a influência daquele pensamento.
porque pensamentos que não são alimentados perdem força. Ele entendeu isso na prática. E pela primeira vez não tentou vencer a mente, apenas não participou do jogo antigo. E isso mudou tudo. Naquela noite, algo diferente aconteceu dentro dele. Não foi um evento externo, mas uma sensação interna de estabilidade que ele ainda não conhecia completamente. Era como se, aos poucos, ele estivesse deixando de ser alguém que reage e começando a ser alguém que escolhe. Mas junto com essa nova estabilidade, veio também uma verdade inevitável. Quanto mais você cresce internamente, mais você percebe o que ainda precisa ser enfrentado. E ele ainda não tinha chegado ao ponto mais profundo dessa jornada, porque existe um nível de mudança onde não é mais sobre disciplina, é sobre identidade total. E nesse nível, não há volta confortável. Nos dias seguintes, ele começou a perceber algo que não tinha notado antes. A mudança não estava mais apenas dentro da mente, ela estava começando a afetar a forma como o mundo reagia a ele. Não era algo místico ou imediato. Era sutil, quase silencioso, mas consistente. Pessoas ao redor começaram a perceber uma diferença no seu comportamento, mesmo sem saber explicar o que era. Ele falava menos por impulso e mais por intenção. Ele reagia menos e observava mais. E, principalmente, ele já não se justificava com tanta frequência. E isso incomoda o mundo ao redor. Porque quando um homem para de agir por necessidade de aprovação, ele começa a parecer diferente para quem ainda depende dela. Ele ainda se lembrava de como era antes. Decisões tomadas no automático, palavras ditas para evitar desconforto, ações guiadas por medo de julgamento. Agora, cada gesto parecia passar por um filtro interno de consciência. Não era rigidez, era presença. E essa presença começou a mudar até mesmo a forma como ele se via. Mas junto com essa evolução veio um novo tipo de teste, não mais aquele teste óbvio de disciplina ou resistência emocional. Agora era mais sutil, mais perigoso. Era o teste da estabilidade silenciosa. Porque quando um homem começa a se estabilizar internamente, a mente tenta outra estratégia, a da complacência disfarçada de equilíbrio. Você já mudou bastante. Você pode relaxar um pouco. Não precisa forçar tanto. E essas ideias não vêm como sabotagem evidente. Elas vêm como conforto. Ele percebeu isso numa manhã específica, quando acordou sem aquela urgência interna que vinha sentindo nos últimos dias. Não era preguiça, era algo mais sutil, uma sensação de já estou no caminho, posso diminuir um pouco o ritmo. E foi exatamente aí que ele se lembrou de uma das lições mais profundas atribuídas a Napoleon Hill. O sucesso não é construído apenas pela conquista, mas pela capacidade de manter o que foi conquistado. Ele ficou em silêncio por alguns minutos naquela manhã, observando a própria mente, tentando negociar novamente. E então entendeu algo essencial. A batalha não termina quando você muda. Ela apenas muda de forma. Agora não era mais sobre sair do lugar. Era sobre não voltar. Ele se levantou e fez o que vinha aprendendo a fazer. Agiu sem depender do estado emocional. Não porque estava inspirado, mas porque já não queria mais depender de inspiração para sustentar sua vida. E enquanto realizava suas tarefas, algo começou a ficar claro. A disciplina que antes exigia esforço consciente começava a se tornar parte da identidade. Ele já não precisava se convencer o tempo todo, mas isso também trouxe uma responsabilidade maior. Porque quando algo começa a se tornar natural, o perigo não desaparece, ele se disfarça melhor. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Um dia aparentemente comum, ele recebeu uma distração que parecia pequena, quase irrelevante.
Algo que poderia facilmente ser justificado como descanso, como pausa merecida, como equilíbrio. Mas ele já não confiava mais em justificativas automáticas. Ele percebeu que a antiga versão dele não tentava mais vencê-lo com força. Tentava convencê-lo com lógica. E isso era mais perigoso, porque argumentos bem construídos podem destruir disciplina fraca. Ele respirou fundo, reconheceu o impulso interno e não reagiu automaticamente. E naquele instante, algo mudou de nível dentro dele. Ele não estava mais apenas resistindo, ele estava observando a própria mente como algo separado de si. E essa separação consciente criou um novo tipo de liberdade. Não a liberdade de fazer qualquer coisa, mas a liberdade de não ser controlado por qualquer pensamento. E isso marcou outro ponto de virada. Mas ainda havia um elemento que ele não tinha enfrentado completamente. Algo mais profundo do que hábitos, mais profundo do que disciplina, mais profundo do que motivação. Era a raiz de tudo aquilo. E em algum momento ele teria que encarar isso diretamente. Nos dias que se seguiram, algo dentro dele começou a mudar de forma ainda mais profunda, quase imperceptível no início, mas impossível de ignorar depois de certo ponto. Ele já não estava apenas ajustando hábitos ou controlando pensamentos. Ele estava começando a observar algo muito mais sério. A própria estrutura da identidade que o guiava por tantos anos. E isso não é confortável. Porque quando um homem começa a olhar para dentro com honestidade real, ele descobre que não é apenas feito de decisões conscientes, mas também de padrões automáticos, construídos ao longo de anos, repetidos tantas vezes que passaram a parecer natural. Ele começou a perceber isso nas pequenas reações do dia a dia. Situações simples que antes passavam despercebidas, agora revelavam algo importante. Ele ainda carregava resquícios da antiga versão de si mesmo. Não como algo dominante, mas como ecos. Um comentário que antes o irritaria e faria reagir emocionalmente agora apenas surgia. E ele observava. Uma situação que antes geraria ansiedade, agora era analisada com mais calma. Mas ainda assim, havia momentos em que a antiga estrutura tentava se reorganizar. E foi aí que ele entendeu algo que mudou completamente sua percepção sobre crescimento humano. A identidade antiga não morre de uma vez. Ela se dissolve gradualmente, e no processo de dissolução, ela luta para permanecer viva. Napoleon Hill dizia, em essência, que o homem é resultado direto do seu pensamento dominante. Mas ele agora entendia isso de forma mais profunda. O pensamento dominante não desaparece apenas porque você decidiu mudar. Ele precisa ser substituído com repetição consciente até perder a autoridade. E isso exige tempo, exige consistência. Exige paciência com o desconforto. Um dia ele estava sozinho, sentado em silêncio, quando percebeu algo inesperado. Não era tristeza, nem ansiedade, nem dúvida. Era uma espécie de vazio interno, não um vazio negativo, mas um espaço que ainda não tinha sido preenchido pela nova identidade. E esse é um dos momentos mais perigosos da transformação. Porque quando a antiga versão já não te representa, mas a nova ainda não está totalmente formada, existe um intervalo onde você não se reconhece completamente. Nesse intervalo, muitas pessoas recuam. Ele sentiu isso, uma vontade sutil de voltar a padrões antigos, não por convicção, mas por familiaridade. A mente tenta sempre retornar ao que é conhecido, mesmo que isso limite o crescimento. Talvez eu esteja forçando demais. Esse pensamento surgiu sem convite. E ele já reconhecia esse tipo de pensamento agora. Não como verdade, mas como resistência disfarçada. Ele ficou alguns minutos em silêncio, apenas observando essa sensação interna. E ao invés de lutar contra ela, ele fez algo diferente. Ele não negociou, não tentou justificar,
Não tentou eliminar, apenas não seguiu. E essa simples escolha começou a enfraquecer o padrão antigo mais uma vez. Ele se levantou e começou a agir, mesmo sem clareza total. E enquanto se movia, algo importante começou a acontecer. A ação começava a criar clareza, não o contrário. Antes, ele esperava entender para agir. Agora, ele agia para entender. E isso mudou completamente o ritmo da vida dele. Os dias começaram a se tornar menos sobre emoção e mais sobre direção. Menos sobre sensação e mais sobre construção. Ele percebeu que a vida não se transforma em grandes saltos, mas em pequenas decisões repetidas com consistência suficiente para reprogramar a mente. E cada dia que ele sustentava isso, mais distante ficava da versão antiga de si mesmo. Mas junto com essa evolução, surgiu um novo desafio. Porque quando um homem começa a se estabilizar internamente, o mundo externo começa a testá-lo de formas diferentes. Não mais com dificuldade direta, mas com distrações sofisticadas, oportunidades de desistência disfarçadas de conforto, e momentos que parecem inofensivos, mas que carregam o risco de regressão. E ele ainda não tinha enfrentado o teste final dessa fase, o teste da identidade consolidada. O momento em que a vida não pergunta mais se você quer mudar. Ela pergunta se você consegue sustentar quem você está se tornando. E esse tipo de pergunta não tem resposta teórica, só prática. E o próximo passo dele seria decisivo. Ele não percebeu de imediato quando esse novo teste começou a se formar. Dessa vez, não havia crise, nem pressão evidente, nem aquele tipo de evento que obriga uma pessoa a reagir rapidamente. Era o contrário. Era estabilidade, era silêncio, era a sensação de que tudo estava finalmente entrando no lugar. E esse é um dos momentos mais perigosos na jornada de um homem, porque quando a vida deixa de pressionar, a mente começa a relaxar, e quando a mente relaxa cedo demais, ela começa a negociar com aquilo que ainda não foi consolidado. Ele acordou naquela manhã com uma estranha sensação de equilíbrio. Nada parecia urgente, nada parecia ameaçador, e por alguns minutos isso pareceu positivo. Mas havia algo sutil por trás disso. A ausência daquela tensão interna que o vinha mantendo em estado de construção constante. E foi exatamente aí que a antiga versão dele tentou reaparecer, não como caos, mas como conforto. Você já mudou bastante. Você pode diminuir um pouco o ritmo. Você já provou para si mesmo que consegue. Esses pensamentos não vinham como sabotagem agressiva, vinham como permissão, e permissão é o começo do retorno. Ele saiu de casa e começou a caminhar, mas algo estava diferente. O corpo ainda seguia a rotina, mas a mente estava menos firme do que nos dias anteriores. Não havia queda total, mas havia uma leve abertura, um pequeno espaço interno onde a disciplina ainda não estava totalmente sólida. E ele percebeu isso, e isso foi decisivo, porque até então ele tinha aprendido a lidar com resistência forte, mas agora ele estava lidando com algo mais sofisticado, a ilusão de progresso suficiente. Napoleon Hill, em essência, falava sobre isso quando descrevia o poder da mente dominante. Não basta mudar o pensamento, é preciso sustentar o novo padrão até que ele substitua completamente o antigo. Caso contrário, o antigo sempre retorna quando encontra espaço. E o espaço, naquele momento, tinha aparecido. Ele parou por alguns instantes em um ponto da rua, observando as pessoas passarem. E algo ficou claro dentro dele. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, mas por relaxar cedo demais no processo de construção. Elas começam forte, mas não sustentam, e sustentação é tudo. Ele respirou fundo e reconheceu o que estava acontecendo. Não era queda, era teste de estabilidade. E ele entendeu algo essencial. O maior risco não é voltar ao zero, é acreditar que já chegou.
porque quando um homem acredita que já chegou, ele para de construir. E parar de construir é, em essência, começar a regredir. Ele voltou a andar, mas dessa vez com mais consciência. Não havia emoção exagerada, nem motivação intensa. Havia algo mais sólido começando a se formar, vigilância interna. Ele começou a observar seus próprios pensamentos com mais precisão, não para controlá-los com força, mas para não ser conduzido por eles automaticamente. E isso mudou o jogo novamente, porque antes ele lutava contra pensamentos. Agora ele não lutava mais. Ele apenas não obedecia automaticamente. E essa diferença parecia pequena, mas era enorme. No fim do dia, ele percebeu algo ainda mais profundo. A disciplina que ele vinha construindo não era mais algo externo que ele precisava forçar. Ela estava começando a se tornar parte da identidade, mas ainda não era completa. E é nesse estágio que muitos homens se perdem, porque a nova identidade ainda não está forte o suficiente para dominar completamente. Mas a antiga já não tem mais autoridade total. É um território intermediário e perigoso, e ele sabia disso agora. E foi justamente nesse ponto que algo inesperado aconteceu. Uma situação simples, cotidiana, aparentemente irrelevante, mas que carregava exatamente o tipo de escolha que define quem um homem realmente é quando ninguém está olhando. E essa escolha não poderia ser teórica. Ela teria que ser feita agora. Naquele dia, a situação veio de forma tão simples que quase parecia insignificante demais para ser importante. Era exatamente assim que os testes mais perigosos se apresentam. Não há aviso, não há drama, não há sensação de que algo decisivo está acontecendo. Apenas um momento comum, uma decisão pequena, uma oportunidade de relaxar um pouco mais do que o necessário, ou de manter o padrão que ele vinha construindo com tanto esforço silencioso. Ele percebeu isso quando se viu diante de uma escolha que, em qualquer outra fase da vida, teria sido automática. Algo que ele poderia justificar facilmente como descanso, como merecimento, como equilíbrio. E é exatamente assim que a mente antiga se disfarça quando quer recuperar controle. Você já fez muito hoje. Não precisa ser tão rígido. Isso não vai fazer diferença. Essas frases não vinham como ataque, vinham como lógica. E lógica mal utilizada é uma das ferramentas mais perigosas da autossabotagem. Ele ficou parado por alguns segundos, percebendo o que estava acontecendo dentro dele. Não era mais uma batalha intensa como antes. Era mais sutil, quase educada. A mente não estava mais gritando para voltar ao antigo padrão. Ela estava sugerindo. E sugestões são mais difíceis de rejeitar do que ordens. Ele lembrou de algo que vinha compreendendo ao longo de toda essa jornada. A diferença entre quem muda de verdade e quem apenas tenta mudar não está nos momentos de força, mas nos momentos de fraqueza silenciosa. Porque quando tudo está difícil, é fácil lembrar do propósito. Mas quando tudo parece estável, é fácil esquecer dele. E foi exatamente isso que ele estava enfrentando agora. Ele percebeu que não era mais uma questão de motivação. Também não era uma questão de conhecimento. Ele já sabia o que precisava fazer. O verdadeiro desafio era outro: manter a identidade, mesmo quando não havia pressão externa. Napoleon Hill dizia, em essência, que o homem é governado pelo pensamento dominante que ele permite permanecer na mente. E naquele instante, ele entendeu isso com uma clareza quase desconfortável. Não basta eliminar pensamentos negativos. É preciso escolher conscientemente qual pensamento vai ocupar o espaço principal. E naquele momento, dois pensamentos disputavam espaço dentro dele. Um dizia: você pode relaxar um pouco, já evoluiu bastante. O outro dizia: você ainda não se tornou quem disse que seria. E ele percebeu que a decisão não era sobre o que era certo ou errado.
Era sobre quem ele estava se tornando. Ele respirou fundo e não respondeu à mente antiga, não discutiu com ela, não tentou convencê-la. Ele apenas não seguiu a sugestão, e isso foi suficiente. Ele fez o que precisava ser feito, mesmo sem aquela sensação de urgência ou motivação. E enquanto agia, algo importante começou a se consolidar dentro dele. A nova identidade não precisava mais ser forçada com tanta intensidade. Ela começava a se sustentar pela repetição. Mas junto com essa consolidação veio também uma nova percepção. Ele ainda não estava livre, ele estava estável. Mas estabilidade não é o mesmo que domínio, porque ainda existiam momentos em que a antiga versão tentava negociar espaço, e enquanto essa negociação existir, o processo ainda não terminou. Ele começou a entender que essa jornada não tinha um ponto final claro, não era uma linha de chegada, era uma construção contínua de consciência e consistência. E isso mudou completamente a forma como ele via o próprio futuro. Antes, ele imaginava um dia em que finalmente estaria pronto. Agora, ele entendia algo mais profundo. Você não fica pronto, você se torna consistente, e consistência não é um evento, é uma escolha diária. Mas ele ainda não tinha passado pelo momento mais revelador de todos. Aquele em que a vida não apenas testa sua disciplina, mas revela quem você realmente é quando ninguém mais está vendo, nem mesmo você tentando se enganar. E esse momento estava se aproximando. Naquela fase da jornada, algo começou a mudar de forma quase imperceptível, mas com um peso enorme. Ele já não estava mais apenas lutando contra distrações ou tentando manter disciplina. Agora, o que estava em jogo era mais profundo. A consistência da própria identidade, quando não havia testemunhas, quando não havia pressão, quando não havia necessidade imediata de provar nada para ninguém. Esse é o tipo de fase em que muitos homens começam a se enganar sem perceber. Porque quando não há crise, a mente começa a contar uma história confortável. Você já evoluiu, você já mudou, você já não é mais o mesmo. E, em parte, isso era verdade. Ele realmente havia mudado, mas havia uma diferença perigosa entre mudança real e mudança consolidada. Mudança real acontece rápido, consolidação leva tempo, e ele ainda estava nesse intervalo. Nos dias que seguiram, ele percebeu algo curioso. Os testes não eram mais dramáticos, eles eram sutis. Pequenas decisões ao longo do dia, pequenos desvios que não pareciam importantes individualmente, mas que, somados, poderiam reconstruir silenciosamente a antiga versão dele. E foi nesse ponto que ele entendeu algo que Napoleon Hill apenas insinuava, mas que a experiência torna impossível ignorar. O destino de um homem não muda em grandes momentos, mas na soma dos momentos pequenos que ele escolhe não ignorar. Ele começou a observar isso com mais atenção. Um pouco mais de atraso aqui, um pouco mais de distração ali. Um pequeno "depois eu faço". Uma pequena justificativa que parecia razoável. Nada disso parecia perigoso isoladamente. Mas ele já não via mais a vida em eventos isolados. Ele via padrões, e padrões constroem identidade. Um dia, ele estava sozinho e percebeu que havia caído em um tipo de neutralidade emocional. Não era euforia, não era queda, não era motivação extrema. Era estabilidade, mas uma estabilidade que poderia facilmente virar estagnação se ele não estivesse consciente. E isso o assustou mais do que as dificuldades anteriores. Porque agora, o inimigo não era mais visível, era confortável. Ele se lembrou de todas as vezes em que começou forte na vida e depois perdeu intensidade exatamente nesse ponto, quando tudo parecia ok, quando a urgência desaparecia, quando o esforço parecia não ser mais necessário. E ele percebeu que esse era o verdadeiro teste de longa duração. Não é sobre começar bem,
é sobre continuar quando não há mais fogo inicial. Ele caminhou naquela tarde sem destino específico, apenas observando a cidade, as pessoas, o movimento constante da vida que nunca para. E pela primeira vez, ele não se sentia separado do mundo, mas também não se sentia mais parte dele de forma automática. Ele estava no meio, observando, escolhendo, e isso mudou tudo. Porque quando um homem começa a observar a própria vida, em vez de apenas vivê-la automaticamente, ele ganha algo perigoso: consciência. E consciência exige responsabilidade. Ele já não podia mais dizer "foi sem querer". Já não podia mais dizer "aconteceu". Agora, ele via o papel dele em cada escolha. E isso era libertador, mas também pesado. Naquela noite, ele se sentou sozinho e percebeu algo que não tinha percebido antes. Ele não queria mais apenas mudar hábitos. Ele queria mudar a direção da própria existência. Mas isso exigia algo que ele ainda estava aprendendo a desenvolver completamente. Domínio contínuo da mente, não apenas controle momentâneo. E foi nesse ponto que ele entendeu uma verdade mais profunda do que todas as anteriores. Você não vence a mente uma vez. Você a orienta todos os dias. E o dia em que você para de orientar, ela volta a conduzir você. E essa compreensão trouxe um silêncio diferente para dentro dele. Não um silêncio de dúvida, mas um silêncio de maturidade. E foi nesse silêncio que ele percebeu que ainda havia mais uma camada a ser enfrentada. Uma camada que não envolvia apenas disciplina ou consistência, mas identidade total sob pressão invisível. E essa pressão ainda estava se formando. Nos dias seguintes, ele começou a notar algo ainda mais sutil acontecendo dentro dele. Não era mais sobre resistência óbvia, nem sobre tentação direta de voltar ao antigo padrão. Era algo mais sofisticado, quase invisível no início. Uma sensação de que ele já tinha entendido tudo o que precisava entender. E esse é um dos pontos mais perigosos na evolução de um homem. Porque quando alguém acredita que já compreendeu o processo, ele para de se aprofundar nele. Ele começou a perceber isso em pequenas atitudes. Ele ainda fazia o que precisava ser feito, mas já não havia a mesma intensidade de observação interna. Já não havia o mesmo nível de vigilância sobre os próprios pensamentos. Era como se uma parte dele tivesse começado a relaxar dentro do próprio progresso. E isso não acontece de forma brusca. Acontece de forma elegante. A mente não diz, volte ao antigo. Ela diz, você já chegou longe o suficiente. E isso parece inofensivo, mas não é. Ele caminhava pela cidade naquele fim de manhã quando percebeu que sua atenção estava mais dispersa do que antes. Não era uma queda evidente, mas era perceptível para quem já tinha aprendido a se observar. Pequenas distrações voltando, pequenos atrasos mentais, pequenos desvios de foco. E foi aí que ele entendeu algo mais profundo. O crescimento não é ameaçado apenas pela regressão, mas também pela acomodação disfarçada de estabilidade. Napoleon Hill, em sua essência, falava sobre a força do pensamento dominante, mas agora ele entendia que o pensamento dominante não precisa ser negativo para ser perigoso. Ele pode ser neutro, pode ser confortável, pode até ser positivo, desde que não seja mais desafiador. E qualquer pensamento que para de desafiar começa a enfraquecer o processo de transformação. Ele parou por um momento em uma esquina, observando o fluxo das pessoas. E algo ficou claro dentro dele. A maioria das pessoas não falha por falta de conhecimento, mas por perder a vigilância no momento em que começam a se sentir estáveis. Ele lembrou de todas as vezes anteriores em que havia começado algo com intensidade e depois, quando tudo parecia sob controle, acabou voltando aos padrões antigos sem perceber exatamente quando isso começou. E agora ele via o padrão com clareza. O perigo nunca era o início, era o meio, porque o início tem emoção.
E o fim tem resultado, mas o meio exige consciência constante. Ele respirou fundo e reconheceu algo importante. Ele não estava em perigo imediato de regressão completa, mas estava em um ponto onde a atenção precisava ser dobrada. Não porque ele estava falhando, mas porque ele estava começando a estabilizar demais. E estabilidade sem crescimento se torna estagnação silenciosa. Ele voltou a caminhar, mas agora com mais presença. Não forçada, não exagerada, mas consciente. Ele começou a observar novamente cada pensamento surgindo, cada impulso interno tentando levar para caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais confortáveis. E percebeu algo essencial. A mente nunca para de oferecer atalhos. Ela apenas muda o tipo de atalho conforme você evolui. Antes eram distrações evidentes, agora eram justificativas inteligentes. E ele precisava aprender a identificar isso com precisão. Naquela noite, sozinho, ele percebeu que estava entrando em uma nova fase da jornada. Não era mais a fase da ruptura. Não era mais a fase da disciplina inicial. Era a fase da sustentação consciente. E essa fase não tem entusiasmo constante. Ela tem consistência silenciosa. Ele escreveu em um papel de forma simples, quase como uma declaração interna. Eu não preciso sentir evolução para estar evoluindo. E isso mudou a forma como ele via tudo. Porque ele entendeu que progresso real não depende de sensação, depende de direção repetida. Mas ainda havia algo mais profundo esperando para ser revelado. Algo que não se resolve apenas com consciência, nem com disciplina, nem com consistência. Algo que testa o homem quando ninguém está olhando. Nem mesmo a própria mente consegue se esconder. E esse teste estava se aproximando. Ele não percebeu exatamente quando essa nova fase começou, mas percebeu quando já estava dentro dela. E isso por si só já era um sinal importante. Porque as transições mais profundas na vida de um homem não são anunciadas. Elas acontecem enquanto ele acredita que ainda está apenas continuando o processo. Nos dias seguintes, ele começou a sentir algo diferente no ar interno da própria mente. Não era mais resistência ativa, não era a acomodação evidente, era algo mais sutil, uma leve perda de urgência. E a perda de urgência é perigosa justamente porque não parece perigosa. Ele ainda fazia o que precisava ser feito. Ainda mantinha certas rotinas. Ainda sustentava parte da disciplina que havia construído, mas havia um detalhe invisível. O fogo interno não estava mais no mesmo nível. E quando o fogo diminui, a mente começa a reorganizar prioridades. Não de forma consciente, de forma automática. Ele percebeu isso numa manhã comum, quando acordou e, por alguns segundos, não sentiu aquela clareza interna que vinha sustentando seus dias. Não era confusão, era neutralidade. Uma espécie de tanto faz silencioso tentando se instalar. E foi nesse momento que ele entendeu algo fundamental. O inimigo mais perigoso da transformação não é a queda, é a indiferença. Porque a queda ainda dói. A indiferença apenas relaxa. Ele se levantou, mas algo dentro dele estava mais leve, no sentido errado da palavra. A disciplina ainda existia, mas já não era acompanhada pela mesma vigilância interna. E isso criou pequenas aberturas. E pequenas aberturas são suficientes. Napoleon Hill dizia, em essência, que o pensamento dominante determina o destino de um homem. Mas agora ele via isso de forma mais sofisticada. Não é apenas o pensamento dominante que importa, mas a qualidade da atenção que sustenta esse pensamento. Porque um pensamento correto, sem atenção contínua, se torna apenas uma ideia esquecida. Ele começou a notar pequenos desvios ao longo do dia. Momentos em que ele sabia exatamente o que deveria fazer, mas sentia menos urgência para fazer. Não era preguiça declarada,
Era algo mais inteligente, era a mente testando limites novamente, mas agora com suavidade. Você já provou que consegue. Talvez não precise ser tão intenso assim. Você pode equilibrar melhor sua vida. E essas frases são perigosas, porque soam maduras. Ele caminhava pela cidade e percebia isso com mais clareza. A vida não estava mais tentando derrubá-lo. Estava tentando estabilizá-lo cedo demais. E estabilização prematura é uma forma silenciosa de regressão. Ele parou em um ponto da rua e observou o movimento ao redor. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando sua própria realidade interna, muitas delas provavelmente vivendo exatamente esse mesmo ciclo. Começar forte, estabilizar cedo e depois chamar isso de equilíbrio. E ele percebeu algo quase desconfortável. A maioria das pessoas não falha por não começar, mas por parar de crescer enquanto ainda acredita que está avançando. Ele respirou fundo e tomou uma decisão interna simples, mas profunda. Ele não iria confiar mais em sensação de progresso. Ele iria confiar em consistência observável. E isso mudou a forma como ele começou a se comportar a partir daquele dia. Menos interpretação, mais ação, menos análise emocional, mais observação prática, e isso começou a trazer de volta uma clareza que estava começando a desaparecer. Mas junto com essa clareza veio também um entendimento mais sério. Ele não estava mais lutando contra o antigo eu. Ele estava agora lidando com algo mais sofisticado, um estado intermediário onde o antigo não domina mais. Mas o novo ainda não governa totalmente. E esse estado é instável por natureza, porque qualquer pequena distração pode deslocar o equilíbrio inteiro. E ele começou a perceber que o verdadeiro teste não era mais força, era atenção contínua. E isso exigia um tipo de disciplina ainda mais profunda do que ele tinha desenvolvido até ali, porque agora o desafio não era mudar, era não esquecer quem ele estava se tornando. E esse esquecimento começa de forma silenciosa. Ele não percebeu exatamente quando essa nova fase começou, mas percebeu quando já estava dentro dela. E isso, por si só, já era um sinal importante, porque as transições mais profundas na vida de um homem não são anunciadas. Elas acontecem enquanto ele acredita que ainda está apenas continuando o processo. Nos dias seguintes, ele começou a sentir algo diferente no ar interno da própria mente. Não era mais resistência ativa, não era acomodação evidente, era algo mais sutil, uma leve perda de urgência. E a perda de urgência é perigosa justamente porque não parece perigosa. Ele ainda fazia o que precisava ser feito, ainda mantinha certas rotinas, ainda sustentava parte da disciplina que havia construído. Mas havia um detalhe invisível. O fogo interno não estava mais no mesmo nível, e quando o fogo diminui, a mente começa a reorganizar prioridades, não de forma consciente, de forma automática. Ele percebeu isso numa manhã comum, quando acordou, e por alguns segundos não sentiu aquela clareza interna que vinha sustentando seus dias. Não era confusão, era neutralidade, uma espécie de tanto faz silencioso tentando se instalar. E foi nesse momento que ele entendeu algo fundamental. O inimigo mais perigoso da transformação não é a queda, é a indiferença, porque a queda ainda dói. A indiferença apenas relaxa. Ele se levantou, mas algo dentro dele estava mais leve, no sentido errado da palavra. A disciplina ainda existia, mas já não era acompanhada pela mesma vigilância interna. E isso criou pequenas aberturas. E pequenas aberturas são suficientes. Napoleon Hill dizia, em essência, que o pensamento dominante determina o destino de um homem. Mas agora ele via isso de forma mais sofisticada. Não é apenas o pensamento dominante que importa, mas a qualidade da atenção que sustenta esse pensamento. Porque um pensamento correto sem atenção contínua se torna apenas uma ideia esquecida.
Ele começou a notar pequenos desvios ao longo do dia, momentos em que ele sabia exatamente o que deveria fazer, mas sentia menos urgência para fazer. Não era preguiça declarada, era algo mais inteligente, era a mente testando limites novamente, mas agora com suavidade. Você já provou que consegue. Talvez não precise ser tão intenso assim. Você pode equilibrar melhor sua vida. E essas frases são perigosas, porque soam maduras. Ele caminhava pela cidade e percebia isso com mais clareza. A vida não estava mais tentando derrubá-lo. Estava tentando estabilizá-lo cedo demais. E estabilização prematura é uma forma silenciosa de regressão. Ele parou em um ponto da rua e observou o movimento ao redor. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando sua própria realidade interna, muitas delas provavelmente vivendo exatamente esse mesmo ciclo. Começar forte, estabilizar cedo e depois chamar isso de equilíbrio. E ele percebeu algo quase desconfortável. A maioria das pessoas não falha por não começar, mas por parar de crescer enquanto ainda acredita que está avançando. Ele respirou fundo e tomou uma decisão interna simples, mas profunda. Ele não iria confiar mais em sensação de progresso. Ele iria confiar em consistência observável. E isso mudou a forma como ele começou a se comportar a partir daquele dia. Menos interpretação, mais ação, menos análise emocional, mais observação prática, e isso começou a trazer de volta uma clareza que estava começando a desaparecer. Mas junto com essa clareza veio também um entendimento mais sério. Ele não estava mais lutando contra o antigo eu. Ele estava agora lidando com algo mais sofisticado, um estado intermediário onde o antigo não domina mais. Mas o novo ainda não governa totalmente. E esse estado é instável por natureza, porque qualquer pequena distração pode deslocar o equilíbrio inteiro. E ele começou a perceber que o verdadeiro teste não era mais força, era atenção contínua. Isso exigia um tipo de disciplina ainda mais profunda do que ele tinha desenvolvido até ali. Porque agora o desafio não era mudar, era não esquecer quem ele estava se tornando. E esse esquecimento começa de forma silenciosa. Ele começou a perceber que a estabilidade que ele tanto buscava não era, na verdade, o destino final. Era apenas um estágio intermediário que parecia confortável demais para ser questionado. E esse é exatamente o tipo de ilusão que derruba um homem sem ele perceber. Nos dias seguintes, ele notou uma mudança sutil na forma como lidava com o próprio tempo. Não era mais desorganização evidente, nem abandono da disciplina. Era algo mais refinado. Pequenas concessões mentais que pareciam irrelevantes individualmente, mas que juntas começavam a enfraquecer a estrutura que ele vinha construindo. Ele já não se observava com tanta frequência durante o dia. Já não questionava tanto seus próprios impulsos. Já não fazia aquela pausa consciente entre estímulo e resposta com a mesma constância de antes. E isso não aconteceu porque ele regrediu de forma consciente. Aconteceu porque ele começou a se sentir estável demais. E quando um homem começa a confiar demais na estabilidade, ele começa a reduzir a vigilância. Ele caminhava pela cidade naquele dia com uma sensação estranha. Tudo parecia normal, mas havia algo invisível que ele não conseguia ignorar. Uma leve perda de precisão interna. Não era queda, mas também não era crescimento. Era um tipo de neutralidade perigosa, e foi aí que ele se lembrou de uma verdade que vinha ignorando sem perceber. O cérebro humano não mantém disciplina automaticamente. Ele mantém hábitos, e hábitos sem consciência começam a operar no modo automático antigo. Napoleon Hill dizia, em essência, que o pensamento dominante determina o destino de um homem. Mas agora ele entendia algo ainda mais profundo.
O pensamento dominante não é apenas aquilo que você escolhe pensar, mas aquilo que você deixa de questionar. E ele percebeu que tinha parado de questionar alguns padrões internos. Isso foi suficiente para acender um alerta silencioso dentro dele. Ele não estava em queda, mas estava começando a relaxar dentro do próprio processo. E relaxamento precoce é uma forma sofisticada de regressão. Ele parou em um ponto da rua, observando o movimento ao redor, e percebeu algo que antes não via com tanta clareza. A maioria das pessoas não está perdida porque nunca tentou mudar, mas porque relaxou cedo demais em alguma tentativa anterior. Começaram com intensidade, sustentaram por um tempo e depois confundiram estabilidade com conquista. E foi aí que pararam de crescer sem perceber. Ele respirou fundo e entendeu algo importante. O perigo não está apenas em voltar ao antigo eu. Está em parar de avançar, enquanto ainda acredita que está no caminho certo. E isso é muito mais difícil de perceber. Naquela noite, ele ficou sozinho por um tempo maior do que o habitual, apenas observando os próprios pensamentos, sem tentar controlá-los de forma agressiva, mas também sem deixá-los conduzir sua direção. E pela primeira vez em muito tempo, ele entendeu que o verdadeiro domínio mental não é rigidez. É vigilância leve, constante e ininterrupta, sem tensão excessiva, sem relaxamento perigoso, um estado intermediário de consciência ativa. Mas esse estado não é fácil de sustentar, porque a mente sempre tenta puxar para extremos, ou intensidade excessiva, ou relaxamento total. E ele estava aprendendo a não cair em nenhum dos dois. Mas havia algo mais profundo se formando agora. Algo que ele ainda não tinha enfrentado completamente. Um teste que não viria como resistência, nem como conforto, mas como escolha disfarçada de normalidade. E esse tipo de teste é o mais difícil de identificar, porque parece apenas mais um dia comum. E foi exatamente isso que começou a se aproximar. Ele não percebeu o momento exato em que aquele dia comum começou a mudar de significado. Tudo parecia normal demais para levantar qualquer suspeita. A rotina seguia, as tarefas eram as mesmas, o ambiente não apresentava nada fora do habitual. Mas havia uma diferença sutil na forma como ele estava dentro da própria rotina. Algo que não vinha de fora, mas de dentro. Uma leve perda de intenção. Não era desistência, não era recaída, era algo mais perigoso. O início da automatização consciente. Ele ainda fazia o que precisava ser feito, mas já não estava tão presente no processo como antes. Era como se parte dele estivesse executando, enquanto outra parte apenas observava de longe, sem a mesma vigilância ativa que tinha desenvolvido nos momentos mais intensos da jornada. E foi nesse estado que ele começou a entender algo que Napoleon Hill, em essência, sempre insinuou, mas poucos realmente vivem para compreender. O maior risco do progresso não é a queda, é o movimento sem consciência. Porque quando você continua se movendo sem presença, você não está evoluindo. Você está apenas repetindo padrões com aparência de avanço. Ele caminhava pela cidade naquele dia e percebia algo desconfortável. A mente dele já não estava tão ativa em observar a si mesma. Não havia caos, não havia conflito, mas também não havia aquele nível de alerta interno que o manteve em transformação constante até ali. E isso parecia descanso, mas não era. Era desligamento gradual da consciência ativa. Ele começou a notar isso em pequenos detalhes. Uma decisão adiada sem necessidade real. Um momento de distração que se estendeu mais do que deveria. Uma justificativa interna que parecia razoável, mas que, analisada com honestidade, era apenas uma forma elegante de evitar esforço. E o mais perigoso nisso tudo era que nada disso parecia errado. E quando nada parece errado, a mente não vê motivo para corrigir o rumo.
Foi nesse ponto que ele percebeu algo essencial. O antigo eu não volta de uma vez. Ele retorna em pequenas permissões silenciosas que parecem inofensivas isoladamente, mas que juntas começam a reconstruir a versão antiga sem alarde. Ele parou por alguns instantes em uma rua, observando as pessoas passarem, e teve uma clareza quase incômoda. A maioria das pessoas não está presa porque caiu, mas porque parou de perceber que estava se afastando do próprio propósito. E isso acontece sem dor, sem aviso, sem ruptura. Ele respirou fundo e sentiu o peso dessa percepção. Não havia nada dramático acontecendo. E justamente por isso era perigoso, porque a ausência de crise pode gerar a ilusão de controle. Mas controle sem consciência é apenas rotina repetida. Naquela noite, ele se sentou sozinho e ficou em silêncio por mais tempo do que o habitual, não tentando corrigir pensamentos, não tentando forçar disciplina, apenas observando com mais profundidade. E então ele entendeu algo novo. A mente não precisa ser combatida o tempo todo, mas ela precisa ser observada o tempo todo. E essa diferença muda completamente o nível de consciência de um homem. Ele percebeu que estava entrando em uma fase diferente da jornada. Não mais a fase da mudança inicial, não mais a fase da disciplina construída, mas uma fase mais sofisticada, a fase da manutenção consciente. E essa fase não recompensa a emoção. Não recompensa intensidade, não recompensa motivação. Ela exige presença constante. E presença constante é exatamente o que a mente humana mais tenta evitar quando tudo parece estável. E foi nesse ponto que ele entendeu algo decisivo. A verdadeira prova de um homem não acontece quando ele está em crise. Acontece quando ele acredita que já não está mais em perigo. Porque é nesse momento que ele para de vigiar. E o que não é vigiado começa a mudar sozinho. E agora ele sabia disso. E saber disso mudava tudo. Mas ainda havia um nível mais profundo dessa jornada que ele não tinha alcançado. Um nível onde não basta observar a mente. É preciso sustentar um estado interno, mesmo quando nada externo exige isso. E esse seria o próximo desafio. Ele começou a perceber que esse novo desafio não tinha forma definida. Não era um problema, não era uma crise, não era uma situação externa que pudesse ser resolvida com ação direta. Era algo mais abstrato, mais interno, mais constante. Era a necessidade de manter um estado de consciência elevado, mesmo quando absolutamente nada exigia isso. E isso é exaustivo de uma forma diferente. Porque crises ativam energia, problemas geram foco, pressão externa cria clareza imediata. Mas a ausência de tudo isso cria um tipo de relaxamento perigoso, onde a mente começa a acreditar que não há mais necessidade de vigilância. E foi exatamente isso que ele começou a sentir. Os dias estavam mais calmos. A rotina estava mais previsível. E sem perceber, ele começou a reduzir o nível de atenção interna que vinha sustentando desde o início da transformação. Não de forma consciente, mas progressiva. Como se o sistema interno dele estivesse entrando em modo econômico. Ele ainda fazia as coisas certas, ainda mantinha parte da disciplina, ainda evitava os velhos padrões mais óbvios, mas havia uma diferença invisível. Ele já não estava mais em estado de construção ativa, e sim em estado de manutenção passiva. E essa diferença muda tudo. Ele caminhava pela cidade e percebia algo estranho. O mundo não estava testando ele com intensidade. Não havia obstáculos claros. Não havia situações que exigissem grandes decisões. E justamente por isso, o perigo se tornava mais difícil de identificar. Porque quando nada desafia você externamente, você começa a ser desafiado internamente por relaxamento. Ele lembrou de algo que vinha compreendendo aos poucos ao longo dessa jornada. A mente humana não gosta de esforço contínuo sem recompensa imediata.
Ela busca sinais de conclusão, busca marcos, busca a sensação de já consegui. Mas transformação real não entrega esse tipo de sensação com facilidade. Ela exige continuidade mesmo sem feedback emocional. E isso começou a ficar evidente para ele. Em um dia comum, ele percebeu que estava mais distraído do que o normal. Não de forma caótica, mas sutil. Pensamentos menos organizados, menos observação interna, menos questionamento consciente dos próprios impulsos. E o mais perigoso, ele não estava incomodado com isso imediatamente. E quando algo deixa de incomodar, ele começa a ser aceito. Ele parou por um momento, no meio de uma atividade simples, e percebeu algo importante. Ele não estava regredindo de forma visível, mas também não estava avançando. Estava entrando em um estado intermediário, onde o crescimento desacelera sem aviso. E esse estado é traiçoeiro, porque parece paz, mas é apenas ausência de tensão evolutiva. Napoleon Hill, em sua essência, falava sobre a importância do pensamento dominante contínuo. Mas agora, ele entendia algo ainda mais profundo. Não basta ter um pensamento dominante positivo. É preciso impedir que ele seja substituído por neutralidade, porque neutralidade mental não mantém progresso. Ela apenas preserva o mínimo, e o mínimo, ao longo do tempo, não sustenta a transformação. Ele começou a observar isso com mais rigor novamente, não com ansiedade, não com rigidez, mas com consciência ativa. Ele percebeu que precisava retomar um nível de presença mais constante dentro da própria mente, não para forçar crescimento, mas para impedir queda silenciosa. E isso mudou novamente a forma como ele vivia os dias. Menos automático, mais consciente, menos relaxado, mais atento. Mas agora ele já não fazia isso por emoção. Fazia por entendimento, e esse é um nível diferente de transformação, porque quando um homem age por entendimento e não por motivação, ele entra em um estado mais estável de evolução. Mas ainda havia algo mais profundo esperando para ser enfrentado, algo que não depende apenas de consciência, nem de disciplina, nem de consistência. Algo que testa a identidade quando ela já parece consolidada, mas ainda não foi completamente provada sob a ausência total de estímulo. E esse teste ainda estava se aproximando. Ele começou a perceber que aquele teste invisível não era algo que chegaria com aviso nem com impacto. Ele já estava dentro dele, e essa é a parte mais perigosa de toda a jornada de um homem, quando ele já está sendo testado, mas ainda acredita que está apenas vivendo dias normais. Nos últimos tempos, a vida dele parecia ter perdido um pouco daquela intensidade interna que antes o mantinha em constante observação. Não havia crise, não havia pressão, não havia grandes conflitos. E justamente por isso, algo sutil começou a acontecer. Ele passou a baixar a guarda sem perceber. Não era uma queda, era um relaxamento progressivo da consciência. Ele ainda fazia suas atividades, ainda mantinha parte da disciplina, ainda evitava os antigos padrões mais óbvios. Mas a qualidade da presença tinha mudado. Antes, ele observava cada pensamento como se fosse uma escolha decisiva. Agora, ele já começava a deixar alguns pensamentos passarem sem questionamento. E isso, no início, não parece nada. Mas é exatamente assim que a regressão começa. Ele caminhava pela cidade e sentia algo estranho que não conseguia explicar de forma imediata. Tudo parecia normal, mas havia uma diferença interna. Ele já não estava tão acordado dentro da própria mente como antes. Era como se uma parte da vigilância tivesse sido desligada lentamente, sem autorização consciente. E foi nesse ponto que ele entendeu algo mais profundo do que tudo o que havia compreendido até ali. A mente não perde o controle de forma violenta. Ela o devolve em pequenas parcelas quando percebe a ausência de vigilância.
Napoleon Hill, em essência, falava sobre o poder do pensamento dominante. Mas agora ele percebia algo ainda mais sofisticado. O pensamento dominante não desaparece quando você muda de ideia. Ele se fortalece quando você para de observar o que está acontecendo dentro de você. E isso muda completamente a forma como ele via sua própria evolução, porque ele percebeu que não estava mais lutando contra um antigo eu ativo. Ele estava lidando com algo mais sutil. Um retorno silencioso de padrões antigos que não precisam mais de força para existir, apenas de descuido. Ele parou em um momento do dia, sem motivo específico, e ficou em silêncio por alguns instantes. Não havia urgência, não havia pressão externa, mas havia uma sensação interna estranha de leve desorganização mental, pequenos desvios de foco, pequenas concessões automáticas, pequenos momentos de "depois eu vejo isso". E foi nesse instante que ele entendeu algo decisivo. O perigo real não está na queda brusca, mas na aceitação gradual do menor esforço. Porque quando o menor esforço começa a parecer suficiente, o crescimento para. Ele respirou fundo e percebeu que precisava voltar a um estado mais consciente de si mesmo. Não por emoção, não por medo, mas por entendimento. Ele não podia depender mais de intensidade. Precisava depender de atenção constante, e isso exigia uma disciplina diferente de todas as anteriores. Não era mais disciplina de ação, era disciplina de presença. Ele começou a observar novamente os próprios pensamentos com mais rigor, não de forma tensa, mas de forma clara. E quanto mais fazia isso, mais percebia o quanto tinha relaxado sem perceber. Não havia erro grave, mas havia perda de precisão. E precisão na jornada dele era tudo. Naquela noite ele percebeu algo importante. Ele não estava mais em fase de transformação intensa, nem em fase de mudança inicial. Ele estava em uma fase mais avançada, onde o verdadeiro desafio não era mais se tornar alguém diferente, mas não voltar a operar no automático antigo enquanto acreditava que já tinha mudado. E isso era mais difícil do que tudo o que ele já tinha enfrentado. Porque agora o inimigo não se anunciava. Ele se escondia dentro da rotina e se confundia com normalidade. E foi nesse ponto que ele entendeu algo mais profundo do que nunca. A maior prova de evolução não é quando você muda. É quando você continua consciente mesmo depois de mudar. E ele ainda não tinha sido totalmente testado nesse nível, mas estava se aproximando, muito mais do que ele imaginava. Ele não percebeu imediatamente quando essa nova fase começou a dominar o ritmo dos seus dias. E esse é exatamente o ponto mais perigoso de toda a transformação humana. Quando a mudança já aconteceu o suficiente para parecer estável, mas ainda não o suficiente para ser permanente. Nos dias seguintes, a vida dele parecia estranhamente comum. E isso, por si só, já era um sinal. Porque ele já tinha aprendido que na jornada de crescimento, a normalidade não é sempre neutralidade. Muitas vezes é apenas silêncio antes de um ajuste interno mais profundo. Ele continuava fazendo o que precisava ser feito. Acordava, se movia, realizava suas tarefas, mantinha uma certa disciplina. Mas havia uma diferença invisível que ele não podia mais ignorar. A qualidade da consciência tinha mudado. Antes, cada ação vinha acompanhada de uma vigilância interna constante. Ele observava pensamentos, analisava impulsos, questionava intenções. Agora, essa observação não tinha desaparecido completamente, mas tinha perdido intensidade. Era como uma chama que ainda existe, mas já não ilumina todo o ambiente. E isso não acontece de forma brusca, acontece de forma aceitável. E tudo o que é aceitável demais dentro da mente começa a ser incorporado sem resistência. Ele caminhava pela cidade naquele dia com uma sensação difícil de definir. Não havia dor, não havia conflito,
Não havia crise, mas havia algo mais sutil, uma leve distância de si mesmo. Não era uma desconexão total, mas uma redução da presença interna. E ele percebeu algo inquietante. O maior risco da evolução não é voltar ao início. É parar de perceber que está se afastando do centro. Napoleon Hill, em essência, falava sobre o poder do pensamento dominante como força moldadora da realidade. Mas agora ele entendia algo mais sofisticado. O pensamento dominante não precisa ser negativo para enfraquecer um homem. Ele só precisa deixar de ser consciente, porque um pensamento não observado deixa de ser escolha e se torna programação. E programação repetida volta a criar identidade antiga. Ele parou em um ponto da rua, observando o movimento das pessoas. E pela primeira vez em muito tempo, ele não estava analisando o mundo ao redor. Ele estava analisando a si mesmo dentro do mundo. E isso mudou tudo. Ele percebeu que a maioria das pessoas não está perdida por falta de direção, mas por falta de percepção contínua da própria direção. Elas começam caminhos com clareza, mas deixam de observar o caminho enquanto caminham. E aos poucos, sem perceber, já não estão mais indo para onde disseram que iriam. E o mesmo risco estava se aproximando dele agora. Não como queda, mas como suavização da consciência. Ele respirou fundo e sentiu algo que não sentia com tanta clareza há algum tempo. A necessidade de voltar a se observar com mais rigor. Não por ansiedade, mas por maturidade. Porque ele entendeu que evolução não é um estado alcançado, é um estado sustentado. E sustentar exige atenção constante. Ele começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Um pensamento automático que não era questionado. Um momento de distração que se prolongava um pouco mais do que deveria. Uma justificativa interna que soava razoável demais para ser examinada. E foi nesse ponto que ele entendeu algo crucial. O perigo real não está na grande decisão errada, mas na sequência de pequenas decisões não observadas. Porque nenhuma identidade muda de uma vez. Ela se ajusta gradualmente. Ele começou a ajustar novamente sua postura interna. Não com intensidade emocional, mas com clareza prática. Mais observação, menos automático, mais presença, menos piloto interno inconsciente. E isso começou a trazer de volta uma sensação que ele já conhecia, mas que estava mais fraca: alinhamento. Mas dessa vez havia uma diferença importante. Ele não estava tentando voltar a ser quem era no auge da disciplina. Ele estava tentando não esquecer o que já tinha aprendido. E essa diferença muda tudo. Porque voltar ao antigo exige esforço. Mas esquecer o novo acontece em silêncio. Naquela noite, ele ficou em silêncio por um longo tempo e entendeu algo mais profundo do que qualquer outra etapa anterior. A transformação não é ameaçada apenas por recaída, mas pela perda gradual da vigilância sobre si mesmo. E isso significa que o trabalho nunca termina. Nunca. Ele começou a perceber que não existe momento em que um homem pode dizer: agora estou pronto. Existe apenas o momento em que ele escolhe continuar consciente.